Aprender lógica de programação é fácil e é o que eu quero mostrar nesse vídeo, em que você aprenderá os primeiros passos da programação, criar variáveis, comandos de entrada e saída de dados, comandos de controle de fluxo, alguns outros recursos básicos que são uma pequena parte do nosso curso online de lógica de programação. Toda semana pretendemos trazer um novo vídeo com alguns dos nossos instrutores de programação, design, marketing 3D, jogos, redes, gestão, etc. Toda a nossa linha de treinamentos que oferecemos presenciais e online em nosso site alfamedia.com.br. Então, se você se interessa por algum desses tópicos, não deixe de se inscrever. E se gostar do vídeo, por favor, curta ele. Se vocês observarem na tela, o que nós temos é o Chrome, que provavelmente vocês também têm no computador de vocês. Nós vamos começar o curso usando apenas o que já existe no computador de vocês e começar a criar programas diretamente no Chrome. Então, aconselho a, seguindo já, iniciando nesse vídeo, façam como eu estou fazendo aqui. Digitem about, blank. Isso serve apenas para, em vez de ir para uma página específica, trazer para o Chrome uma página totalmente vazia. Porque nós vamos usar esta tela vazia, essa página vazia do Chrome, para criar nossos primeiros programas. Apertem F12, a tecla do teclado de vocês. Se não estiver nesta aba console, cliquem nela. E aqui, simplesmente digitem alert, como se fosse alerta, só que em inglês, sem o A no final, alert, parênteses, aspas, olá, mundo, aspas, fecha parênteses, enter. Ele exibiu na tela essa mensagem, olá, mundo. Veja, nós acabamos de fazer um programa de apenas uma linha que exibe apenas uma janela na tela, mas é um programa válido em JavaScript. Então aqui nós vamos utilizar var mensagem igual a mensagem 1. Então nós criamos uma variável mensagem e colocamos nela o que nós chamamos de uma string, o valor mensagem 1. Isso significa que, por exemplo, quando eu dou um alert mensagem, ele exibe mensagem 1. Alert é um comando de saída. Estou saindo uma mensagem do computador e chegando ao usuário. Nós podemos também ter comandos de entrada de dados. Eu vou criar var mensagem 2. Em vez de dizer o valor do mensagem 2, eu vou escrever prompt entre com uma mensagem. Observe, aqui eu escrevi alert e alguma coisa entre parênteses. Eu chamei uma função, nós vamos também ver isso ao longo do tempo, uma função chamada alert. E esta função de alert é um comando de saída de dados. Prompt é uma outra função, só que é uma função de entrada de dados. Ela também recebe o que nós vamos chamar de parâmetros, entre com a mensagem. Var mensagem 2 igual prompt. E aqui está a janela, ela tem o mesmo texto que eu mandei colocar, entre com a mensagem, mas diferente do alerta, do alert, ele tem um espaço em que eu escrevo. Esta é a mensagem 2. Ok. Bom, o que aconteceu agora? Eu criei uma variável mensagem 2 e disse que o valor dela vem daquele comando de entrada de dados. Ou seja, se eu escrever alert mensagem, nós sabemos que vai aparecer mensagem 1, mas se eu escrever alert mensagem 2, ele vai escrever a mensagem que eu escrevi. Então, a variável tem um valor que eu posso diretamente no programa escrever, ou eu posso utilizar um comando de entrada de dados e colocar esse valor dentro da variável. Ou seja, agora eu tenho mensagem com determinado valor, mensagem 2 com outro. Variáveis recebem esse nome
porque o valor delas pode variar. Mensagem 2 pode agora receber um novo valor. O valor, por exemplo, nova mensagem. Se eu escrever lá alert de mensagem 2 agora, ele exibe nova mensagem. Então veja, aqui em cima eu escrevi alert de mensagem e ele colocou uma determinada informação. Aqui embaixo, novamente, eu coloquei e ele colocou outra informação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que quando eu tenho um valor num programa, uma variável no programa, o valor dela pode variar ao longo do tempo. Pode variar de N formas, como entradas de dados, com valores que eu coloco. E eu posso ter esses valores, nós vamos ver na parte de variáveis, como strings, como números, e posso fazer testes com eles, que é os comandos de controle de fluxo. Então eu posso ter, nós vimos no vídeo anterior, o if. Nós vimos o que? Nós vimos var x igual a 2 e if x menor que 3, por exemplo, alert de mensagem 2. Como o x era menor do que 3, ele exibiu nova mensagem. Eu posso ter x é igual a prompt entre com o número. Entre com o número. E eu vou agora dizer 5. Eu posso ter if x menor que 10, alert mensagem. Mensagem 1. Se eu disser if x maior ou igual a 10, alert mensagem 2. Ele não faz nada, porque o x eu coloquei como menor do que 10. Se eu colocar agora x igual a 12, e agora só com a seta eu posso subir os comandos, agora ele exibe a nova mensagem, porque o x agora recebeu um número maior. Variáveis, como nós vimos, têm seu nome porque são dados que variam ao longo da execução do programa. Você pode atribuir um dado a uma variável, mais adiante atribuir um outro valor a ela. Comandos de entrada e saída de dados também explicamos o porquê. Mas por que falamos com o if como um comando de controle de fluxo? Isso se deve ao conceito do fluxo de execução, que nós ainda não apresentamos em detalhes, porque até agora tudo que nós fizemos foi executar um comando de cada vez diretamente na interface do Chrome. Nesse vídeo, então, nós vamos escrever um programa num bloco de notas e executá-lo no Chrome. Para aí nós começarmos a entender o que é o fluxo de execução, o que é um comando de controle de fluxo e trabalharmos de forma mais aprofundada nos recursos e nos detalhes do uso do if. Vamos começar então. Aqui nós temos o bloco de notas do Windows. E eu vou escrever nele o mesmo que eu fiz no console do Chrome. Eu vou escrever alert olá mundo. E eu vou salvar como teste1.html. Eu venho aqui e vou ler ele. Eu poderia abrir no Windows Explorer, por exemplo aqui, clicar nele, e eu vou abrir ele então aqui. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar na tela diretamente o comando, porque por default ele vai tratar como um código HTML, que não é o objetivo desse curso, mas ele está basicamente tratando como um texto. E eu quero dizer que não é um texto, que é um programa. Eu preciso utilizar um código HTML que diga que isto aqui, na verdade, se trata de um programa, se trata de um script. E eu faço isso, basicamente, aqui escrevendo script. Veja, eu não estou preocupado em escrever um código HTML 100% correto dentro dos padrões do HTML nesse momento, porque não é o nosso foco nesse curso.
Só estou dizendo que se nós escrevermos esse texto com este código de script aqui, o interpretador do Chrome vai saber, este alert Olá Mundo eu vou tratar como um programa em JavaScript. Então, quando eu salvo e atualizo, agora sim ele executa esse código, ele executa o Olá Mundo. E aqui, então, nós vamos agora começar a falar sobre fluxo de execução. Observem, aqui eu vou escrever alert 1. Eu vou usar o ponto e vírgula, que não é obrigatório no JavaScript, é opcional, mas é obrigatório na maioria das linguagens. Então é recomendável nós começarmos a adotar isso como padrão. Algumas linguagens usam ponto ou alguma estrutura, mas a grande maioria delas usa o ponto e vírgula para demarcar o final de um comando. Então eu estou executando o comando alert 1, o comando alert 2, o comando alert 3. Nós sabemos o que eles fazem. Eles exibem 1, 2 e 3. Mas o que interessa aqui é que quando eu executo, obviamente ele exibe o 1, o 2 e o 3. Mas esse, obviamente, é porque para nós já soa como natural. Por quê? Porque o fluxo de execução de um código em JavaScript é exatamente equivalente ao nosso processo de leitura de um código, de leitura de um texto. Nós lemos alert 1, alert 2, alert 3. O fluxo de execução de um programa que não sofra nenhum desvio é exatamente isso. Ele executa uma linha depois da outra. Este é o fluxo dele, a menos que seja desviado. E aí, quando nós entendemos o if, nós começamos a ver que, na verdade, ele é um desvio do fluxo de execução. Eu estou dizendo que, por exemplo, vamos dizer var x é igual a 1, e eu digo if x é igual a 1, eu vou fazer um alert 2, senão eu não faço. Eu desvio para o alert 2, senão eu só vou para o alert 3. Se x for 1, eu vou executar esta linha, alert 2, esta linha, alert 3. Então ele vai executar 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Se eu fizer o x valer um outro valor, ele tem o 1, o 3. Ele seguiu um caminho diferente no nosso fluxo. Isso vai ficar mais claro quando nós usamos o senão. O if é o se. Se x é igual a 1 e eu tenho uma execução. Mas eu posso dizer, e se ele não for, se eu não entrar nesta opção, se ele não for verdadeiro, se x não for igual a 1, eu posso ter um alert, não é 1. Aqui eu posso, inclusive, ter é 1. 1 não é 1. O que significa isso? Que se eu colocar aqui 1 e salvar, é 1. Ou seja, o if controla o fluxo da execução do meu código, que ele está seguindo linha a linha aqui, mas aqui ele tem um desvio. Ele pode ir para este caminho ou para este caminho, e depois ele retorna à sua execução normal. Esta é a lógica do if. Ele, se for verdadeiro, ele vai para um caminho. Se não for, e eu tiver esse comando else, ele vai para um outro caminho e depois retorna. Mas isso é a explicação mais simples em relação ao if, e nós temos uma série de detalhes para ver agora. Então, vamos agora explorar um pouco mais detalhes do uso do if. O primeiro detalhe que iremos tratar é o uso do igual, que está aqui no código. Nós vamos usar o console do JavaScript com o F12 para entender bem isso. Observe, se eu digito x, ele tem o valor de x no nosso código. Eu estou na página do teste 1 e ele mostra 1. Se eu fizer x igual a 1, ele retorna true, que significa verdadeiro. X igual a 1 é um teste, é o nosso igual da matemática. X é igual a 1,
ele vai ser verdadeiro ou falso. Se eu colocar, por exemplo, x igual a 2, é falso. Ele não é 2. O problema é que quando nós utilizamos o igual sozinho, ele não é o nosso igual da matemática. Ele é, na verdade, uma atribuição. Então, x igual a 3 é, na verdade, x recebe o valor 3. Se eu escrever x igual a 4, x recebe o valor 4. Então, se eu, por exemplo, nesse momento que eu tenho x é igual a 4, se eu escrever if x igual a 4, alert x, ele vai exibir o valor de x, que é 4, aqui. Se eu colocar if x igual a 5, alert x, ele não faz nada, porque x não é igual a 5. Mas agora, se eu colocar if x igual 5, alert x, x é igual a 4, x recebe o valor 4. X igual, se não igual, x igual 5 significa x recebe o valor 5. Então, e se x recebe o valor 5 e alert x. X era 4, mas x recebeu o valor 5 e eu dei o alert de x. Então, este detalhe pode fazer o erro em diversos códigos, até de programadores experientes. Você acha que está fazendo uma comparação, mas esqueceu de colocar o igual, e na verdade o que você fez foi uma atribuição para a variável. If x igual a 5, alert x atribua 5 ao valor de x e depois execute o alert. Que obviamente não é o que a gente quer. A gente quer if x igual, por exemplo, 7, alert x. E ele não entra porque x não é 7. Então, neste código, como podemos ver aqui, nós utilizamos x igual a 1. Se eu colocasse aqui x igual a 2 e aqui esquecesse de botar o igual, ele atribuiria 1 a x e entraria neste alert. Quando eu coloco assim, ele não entra neste alert, ele entra no else porque eu fiz a comparação com o x. E por fim, a outra questão que nós queremos ver no if é, aqui eu estou executando uma única linha de código. Eu fiz um desvio, mas eu fiz o desvio para executar apenas uma linha de código. E muitas vezes não é isso que nós queremos. Eu estou com uma sequência e eu faço um desvio para toda uma outra sequência de códigos. E aqui que usamos em várias linguagens, inclusive JavaScript, as chaves e fecha-chaves. Chaves, fecha-chaves, basicamente define um bloco de comandos. Então observem este código. Eu estou colocando x é igual a 2, eu vou alert fora do if, antes de entrar. If x igual a 1, estou entrando no if com x testado como 1, continuo no if, agora vou sair do if. Tudo isso dentro dessas chaves. Else, vou fazer a mesma coisa. Aqui eu estou apenas marcando para usar Ctrl C e Ctrl V para copiar. Else, estou entrando no else do if com x testado como não sendo 1. Continuo no else do if. Agora vou sair do else do if. E agora sair de todo o teste do if. De todo o teste do if. Ou seja, entro sempre aqui. Percebem esse código? Aqui eu estou só testando setando uma variável, dou sempre esse alerta, e aí, se x for igual a 1, eu entro neste grupo de 3, se não, else, entro neste outro grupo de 3, e depois venho aqui, executando, posso fechar aqui,
fora do if antes de entrar, estou entrando no else do if, continuo no else do if, vou sair do else do if e saio de todo o teste. Se eu colocar agora x é igual a 1, salvo, fora do if antes de entrar, estou entrando no if, continuo no if, saio do if e saio de todo o teste. Então aqui nós fizemos uma explicação razoavelmente completa, ainda que básica, do uso do if, um comando de controle de fluxo. Eu tenho o fluxo, um comando depois do outro. Eu tenho um código de if que faz um teste. Neste caso, esse teste é o teste usando igual, que é um teste entre os dois valores, se são iguais. Se x igual a 1, x igual a 1, neste código vai retornar true, mas quando eu botei 2, ele retornava false. Se x igual a 1, se o teste é verdadeiro, entro neste bloco de comandos. Se não, entro neste outro bloco de comandos e depois sigo meu fluxo normal. Então, o if é um comando de controle de fluxo. Não é o único. Existem comandos que nos permitem repetir, por exemplo, um bloco de comando várias vezes. O if não faz isso, ele apenas segue ou para um lado ou para o outro. Nesse vídeo nós vamos aprofundar mais alguns conceitos sobre variáveis e começar também a trabalhar com operadores, explicar o que eles são. Nós vamos primeiro trabalhar com algumas variáveis com números. Var a é igual a 1. Vimos isso antes, eu posso fazer um teste if a igual a 1, etc. O que eu posso também fazer é dizer que var b é igual, em vez de dizer, por exemplo, 2, eu posso dizer a mais 1. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir ao valor de b o valor de a somado com 1. E esse mais é um operador de soma entre dois valores inteiros que retornam outro valor inteiro. Então, quando eu digito, por exemplo, b, ele mostra que o b vale 2. Por quê? Porque ele recebeu, esse igual é um recebe, b recebeu a, cujo valor é 1, mais 1. b recebeu, então, 1 mais 1. É isso que faz este operador. Eu posso, inclusive, colocar b é igual a b mais 1. Lembre-se que não é uma igualdade, eu estou fazendo b receber o valor de b, que é 2, mais 1. Então, b passou agora a valer 3. Se eu der um alert de b, ele vai mostrar na página, esta página diz 3. Ele vai mostrar o valor 3. Eu tenho outros operadores. Eu tenho, por exemplo, operadores matemáticos de menos, de vezes, de dividir. Eu posso, por exemplo, dizer que C é igual a B menos A. B vale 3, A vale 1. Então, o C vai valer 2. B menos A. Posso colocar um D igual a B vezes C. Var D é igual a B vezes C. 3 vezes 2, ele recebe o valor 6. Posso ter um valor E igual a D barra, que é o dividido. Se eu dividir por C, vai valer 3. Se eu dividir por B, vai valer 2. O E vale 2. Eu posso usar esses operadores matemáticos diretamente. Por exemplo, eu posso usar um alert de 3 vezes 2. Ele já faz a operação 3 vezes 2 e ele faz um alert de 6. Então, esses operadores podem ser usados dentro de um if, dentro de um parâmetro, na atribuição de uma variável. Em vários lugares diferentes você aplica operadores. E estes operadores, então, são sobre números. Nós também temos operadores que nós utilizamos em relação a strings. Eu posso concatenar duas strings.
Por exemplo, eu posso dizer que var mensagem 1 é igual a olá, espaço, mais mundo. O que ele vai fazer? O mais, ele é um operador que soma dois números quando ele recebe dois números. Mas quando ele recebe duas strings, ele concatena elas. Então, mensagem 1 passa a ser olá, mundo. Ele colocou dois espaços, porque eu botei olá, espaço, concatenado com espaço, mundo, espaço. Então, essa é a string mensagem 1. E este mais também serve como um operador entre duas strings. Então, existem uma série de operadores. Nós vamos ver, por enquanto, apenas estes 5, mais, menos, dividido, multiplicar entre números, e mais entre strings, que concatenam duas strings. E aqui nós vamos começar a trabalhar com o conceito de que uma variável tem um tipo. E nós vamos ver na sequência a diferença entre como trabalhamos algumas linguagens fortemente tipadas, guardem essa expressão, e outras fracamente tipadas. Nós vamos fazer um vídeo só sobre isso. Neste momento, queremos apenas dizer que as variáveis têm um tipo, ou seja, mensagem 1 é o tipo string, type of, e é o tipo number. O JavaScript define dinamicamente, por isso nós vamos ver no vídeo seguinte o que é uma linguagem fracamente tipada. Ele define dinamicamente na hora de execução que mensagem 1 é uma string e é um número. Isso significa que quando eu somo, eu coloco um mais entre dois números, ele faz uma operação de soma. Quando eu coloco um mais entre duas strings, ele faz uma operação de concatenação. Por que isto é importante? Porque se eu disser, por exemplo, var mensagem 2 é igual a 1 mais 2, vamos até tirar os espaços para ficar mais claro. Mensagem 2 recebe 12. Como assim 12? Ele não recebe 12, ele recebe uma string 1, 2. Se eu dissesse var mensagem 3 igual a 1 mais 2, aí sim, mensagem 3 receberia 3. E observe que não está entre aspas. Aqui eu fiz a concatenação entre duas strings. Aqui eu fiz a soma entre dois números. Então, no JavaScript, em particular, em linguagens que seguem esta lógica, é muito importante nós cuidarmos o tipo daquilo que nós estamos fazendo uma operação. E isso pode parecer óbvio, mas vamos ver, por exemplo, o seguinte. Observem esse código. Entrada 1 é igual a prompt número 1. Prompt, vocês estão lembrados, é um comando de entrada de dados. E eu vou colocar aqui 3. Ok. Vou fazer o entrada 2 igual a prompt número 2. Vamos colocar como 4. E agora eu vou soma, ou vamos fazer o alerta direto. Alert entrada 1 mais entrada 2. E ele exibe 34. Por quê? Porque o comando de entrada de dados prompt retorna uma string. Então, entrada 1, quando eu dou type of entrada 1, eu tenho uma string. E type of entrada 2, eu tenho uma outra string. Então, quando eu fiz este mais, eu fiz uma string, operador mais,
outra string. E eu dei um alerta de string 3 concatenado com string 4. E ele exibiu um alerta de 34. Então, a variável, ela não apenas tem um certo dado, ela tem um tipo associado àquele dado. Eu posso ter a string 4 ou eu posso ter o número 4. Se estiver entre aspas, eu tenho uma string aqui, que pode ser 4, como pode ser Olá Mundo. E eu posso ter um número, que além de aparecer numa outra cor, observem que ele não vem entre aspas. Então, estamos vendo aqui o que? Operadores. Eu posso manipular números, strings, etc., e gerar resultados. Nós vimos mais, menos, etc., com operações matemáticas, e mais como concatenação de strings. E colocamos o alerta de que uma variável tem um certo tipo. O mais, o operador mais, se forem dois tipos números, ele vai somar. Se forem dois tipos strings, ele vai concatenar. Nós vimos que uma variável não apenas contém um valor, mas além deste valor, ela tem um tipo associado. Ela pode ter, por exemplo, a string 4, como ela pode ter o valor inteiro 4. Nós agora vamos ver a diferença entre linguagens fortemente tipadas e linguagens fracamente tipadas. O JavaScript sendo um exemplo desse segundo tipo. O JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, ou também uma linguagem cujo tipo é definido dinamicamente. Observe, var x igual a 3. Eu simplesmente digo que x é uma variável e atribuo a ela o número 3. Então, quando eu dou type of, que é no JavaScript o comando que vai nos dizer o tipo de uma variável, ele nos retorna que x é um número. Eu posso criar um var y igual a 3 e quando eu fizer o type of de y, ele me diz que y é uma string. Em algumas linguagens, eu defino o tipo na própria declaração. Por exemplo, em C, eu vou escrever algo do tipo int x igual a 3. Eu estou criando a variável x, mas eu também estou dizendo que essa variável é do tipo inteiro. Quando em C eu fizer, por exemplo, que x é um inteiro, e em algum momento eu tentar atribuir a x um valor string, por exemplo, ele vai gerar um erro em linguagens fortemente tipadas. No caso, em C, essa sintaxe nem estaria correta, mas em C Sharp, em outras linguagens, ela é aceita. Você vai ter que x é um inteiro e você tentou atribuir a ele uma string e ele vai gerar um erro. Já em JavaScript e outras linguagens cujo tipo é definido dinamicamente, embora x seja um número, eu posso dar type of x e ele é um número, se eu atribuir a x uma string, o que acontece? X passa a conter Olá Mundo. Mas x não era do tipo número, type of x, agora x é do tipo string. Então a lógica nas linguagens fracamente tipadas é que as variáveis realmente têm um tipo, como nas fortemente tipadas, só que esse tipo ele simplesmente é definido em função do dado que a variável contém naquele momento. Se a variável contém uma string, ela é do tipo string. Se mais adiante ela contém um número, ela passa a ser do tipo número. Isso tem algumas outras implicações e vantagens e desvantagens das fortemente tipadas e das fracamente tipadas. Por exemplo, eu tenho o seguinte: o que acontece se eu disser que x é igual a 3? Eu tenho x é a string 3. Agora, o que acontece se eu der um alerta x vezes 2?
Observem que o operador de vezes, ele não trabalha com strings. O operador de mais, nós vimos anteriormente, ele trabalha tanto com números quanto com strings. Mas o operador de vezes, não. Numa linguagem típica, fortemente tipada, ele geraria um erro. Você está tentando pegar uma string e fazer uma multiplicação. Isto gera um erro, isso não é válido. No entanto, quando nós observamos aqui que nós fazemos, apesar de x ser uma string, quando nós fazemos x vezes 2, o que ele faz é transformar 3 num número, multiplicar por 2 e devolver o número 6. Por que ele faz isso? Porque ele vê que se eu estou multiplicando, eu não posso multiplicar strings. Este valor que é uma string, eu tenho como transformar automaticamente num número? Tenho. 3 eu consigo transformar num número. Então vou transformar no número 3 para poder fazer a multiplicação. Assim, nós precisamos entender que há duas filosofias diferentes em relação à tipagem de variáveis. Se você está utilizando uma linguagem fortemente tipada, você está sempre definindo o tipo de cada variável, e se você fizer alguma operação que não é válida para aquele tipo, ele gera um erro. Numa linguagem fracamente tipada, por um lado, você não precisa se preocupar tanto com o tipo na programação, porque a própria linguagem vai buscar resolver o problema para você. Mas isso tem a desvantagem que, em alguma situação que numa linguagem fortemente tipada, ele imediatamente lhe avisaria com um erro, olha, você não pode fazer essa operação porque não é válida, numa linguagem fracamente tipada, talvez ele gere um resultado que não é o que você gostaria. Então, o exemplo que nós vimos no vídeo anterior, nós vamos reproduzir agora e nós vamos ver também como solucioná-lo. Mas entendendo que numa linguagem fracamente tipada, ao mesmo tempo que o problema muitas vezes é resolvido por nós não precisamos definir exatamente o tipo de uma variável, nós podemos atribuir valores de tipos diferentes à variável e a linguagem, o programa vai continuar funcionando, mas precisamos estar atentos para situações como essa que eu vou mostrar, que é var n1 é igual a prompt número 1, e eu vou colocar 9, var n2 igual a prompt número 2, e eu vou colocar 8. E se eu fizer apenas alert n1 mais n2, eu não tenho o resultado que eu gostaria. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso converter estes resultados de strings para números. Eu posso usar um truque, eu posso fazer algum tipo de operação que só possa ser usado número e fazer com que o JavaScript converta automaticamente. Por exemplo, se eu fizesse alert n1 vezes 1 mais n2 vezes 1, eu tenho o resultado que eu queria. Por quê? Porque ao multiplicar por 1, ele é obrigado a converter para um número, e se não conseguisse, ele geraria um resultado, não é um número, ele geraria uma espécie de erro, mas ele consegue converter 9 para um número, 8 para um número, então ele é obrigado, ele poderia concatenar duas strings, mas ele não consegue multiplicar uma string. Mas é mais adequado, é mais correto do ponto de vista de programação, se o que você quer não é uma multiplicação, se o que você quer é explicitamente converter de uma string para número, utilizar uma função que faça isso. E a função que no JavaScript converte de string para número se chama parseInt. Observe, parseInt de uma string 3 retorna o valor 3. Se eu fizer, então, um alert parseInt de 9 mais parseInt de 8, e esse 9 e esse 8 podem vir de um prompt,
o parseInt converte para o número 9, para o número 8 e faz a soma. Se ele não conseguir converter, ou seja, parseInt, por exemplo, de olá, ele retorna n a n, not a number. Se eu fizer, por exemplo, então vamos fazer o seguinte exemplo. N1 é igual a prompt. Eu vou colocar um número, eu vou colocar 7. Eu vou colocar N2 também um número, 8. E N3 eu vou colocar algo que ele não vai conseguir converter para número. Vou colocar, por exemplo, olá. Quando eu faço alert de N1 mais N2, ele faz a concatenação, 7 e 8. Quando eu faço alert de parseInt de N1 mais parseInt de N2, ele vai fazer 7 convertido em número mais 8 convertido em número. Por outro lado, se eu fizer alert parseInt de N1 mais parseInt de N3, que eu coloquei como olá, ele faz not a number. Por quê? ParseInt de N3, ele retorna not a number. 7 mais not a number, ele também retorna not a number, não é um número. Então, ele opera dessa forma. Então, esta é a lógica das linguagens fracamente tipadas. E este é o cuidado que temos que ter. Por exemplo, uma situação típica é recebermos dados que nós estamos esperando que sejam inteiros. Um comando como prompt recebe sempre strings. Se nós queremos inteiros, é conveniente convertermos para inteiros para não corrermos o risco de fazer alguma operação que nós achamos que vai gerar um determinado resultado e que, na verdade, por serem strings, ele acaba gerando um outro tipo de resultado. Em linguagens fortemente tipadas, você primeiro definiu a variável como inteiro, e quando você tentou algum comando do tipo de prompt, em que ele retorne algum tipo de string, se você não fizer a conversão, ele já dá o erro na hora. Ele já diz, não, você está tentando atribuir uma string a um inteiro. Você é obrigado a fazer a conversão. Então, são filosofias diferentes. Uma mais rígida, que lhe obriga a definir explicitamente os tipos. Outra, que é a do JavaScript, que é a das fracamente tipadas, mais flexível, mas que pode fazer com que o seu programa aparentemente funcione, mas gere, como no exemplo de soma de duas strings 7 e 8, gere 78, ou seja, gere um resultado diferente do que você espera. Então é importante entender a importância dos tipos e a lógica que a linguagem que você esteja trabalhando naquele momento opera. Neste vídeo nós vamos criar um programa muito simples. Uma calculadora que apenas recebe a operação a ser executada e os dois números. Então, como vai funcionar? Se eu entrar com mais e disser 2 e depois 3, ela vai me exibir 5. Se eu fizesse menos, depois entrasse com o número 3 e o número 1, ela mostraria 2. Então, nosso desafio neste vídeo é fazer um programa que receba dados, faça operações com eles. Nós já vimos todos os recursos que nós precisamos para esse simples programa: entrada de dados, operadores, variáveis, comandos de if. Vamos começar, então, usando apenas o bloco de notas. Escrevemos script /script. Então, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos receber dados dos usuários. Nós precisamos receber qual é a operação a ser realizada e os números delas. Então, vamos começar com isso. Vamos ter uma variável que vai receber a operação. Var operação é igual a prompt entre com a operação. E vamos definir que o usuário vai entrar com mais, ou menos, ou asterisco, vezes, ou barra, o dividir. E
com os dois números. Var número 1 igual a prompt entre com o primeiro número e var número 2 igual a prompt entre com o segundo número. Bom, vamos apenas testar até aqui. Eu salvo, utilizo o Chrome, estou lendo o calculadora, ele vai pedir as operações e os números, mas ele não fez nada ainda com eles. Vamos primeiro fazer, então, apenas subtrair o segundo número do primeiro. 3 menos 1. Independente da primeira operação, nós vamos criar uma nova variável que nós vamos chamar de resultado e ela vai receber o primeiro número menos o segundo. Então, fazemos assim, var resultado igual a número 1 menos número 2. E vamos usar o nosso comando de saída, o alert. Alert, o resultado é, dois pontos, o mais, que com uma string, ele então vai fazer uma concatenação, resultado. Vale aqui observar que este menos, ele vai tentar transformar o número 1 no número 2 num número, se conseguir, resultado vai ser a subtração de dois números, porque o menos é um operador entre números. Apesar de eu receber originalmente strings, lembre-se, como vimos na questão de que JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, assunto do vídeo anterior. Já o alert, nós temos uma string, o mais e um número. Esse aqui necessariamente é um número, porque é uma subtração de duas strings convertidas em números. Mas quando eu tenho um mais entre uma string e um número, ele se obriga a converter este número numa outra string e fazer a concatenação. Vamos ver o que acontece? O primeiro item não interessa. Eu faço 4, 2 e o resultado é 2. Ele subtraiu 4, 2 e mostrou o resultado. Mas e se eu fizesse a soma? Bom, se nós fizermos a soma, aí nós temos um problema, porque o mais tanto pode somar números inteiros, quanto pode concatenar strings. Então, como ele recebe aqui uma string e aqui uma string, o que acontece? Nós já vimos isso no vídeo de linguagens fracamente tipadas. 4, 3, e ele faz 43. Assim como, se ele fizer olá mundo, ele vai fazer olá mundo. Mas aqui nós estamos com uma calculadora, nós queremos que eles sejam números. Nós vamos usar, então, parseInt e parseInt. Quatro, 2, e aí sim ele faz 6, porque ele converteu as duas strings, 4 e 2, para números. Var número 1, o número 1 recebeu um inteiro. O parseInt, a transformação de inteiro do prompt. E o mesmo com o número 2. Então a operação de mais funciona. Para a operação de menos, como não existe o menos como um operador entre duas strings, ele se viu obrigado a fazer implicitamente uma conversão em inteiro. Mas agora nós queremos o quê? Tratar a operação. Vocês podem, inclusive, dar uma pausa nesse vídeo, se sentem seguros até aqui, e tentar fazer o código restante. Ou seja, o código que vai definir qual a operação em função da operação. Se não, apenas acompanhe que nós vamos fazer o início desse código. Nós vamos usar o if. If operação igual, igual, não é uma atribuição, é uma comparação. Se for mais,
eu vou fazer exatamente isso aqui. Observe, eu poderia botar o resultado fora, tem algumas questões, mas por enquanto estamos apenas tentando fazer da maneira mais simples possível de entender. Se for um if, uma operação de mais, eu coloco esse código. Se não, eu posso botar dentro do else um outro if. O if entra na operação de mais. Se não, bom, aí se não, eu faço um if. Se ficar mais fácil de entender, você pode inclusive pensar da seguinte maneira. Entre chaves, e aqui eu tenho se não, e eu sigo adiante. If operação igual a menos, eu vou repetir tudo isso, mas observe que é dentro, aqui eu tenho uma nova chave, porque eu estou com esse outro if, e dentro dele eu estou dizendo que o resultado é igual a número 2, número 1 menos número 2. E agora, quando nós fazemos, se nós colocarmos mais 3 e 1, ele mostra 4. Porém, se nós colocarmos menos 3 e 1, ele mostra 2. E nós vamos interromper este vídeo, então, aqui, certo? Por quê? Porque agora a operação de multiplicar e a de dividir, vocês mesmos podem completar. Observe o padrão. Eu fiz um if. Se não, bom, aí eu entro nessa estrutura. Essa estrutura também poderia ter um else. E também ela poderia ter dentro desse else um if. Poderia aqui fazer um if do multiplicar, fazer um if do dividir. Então, terminem este código. Façam as 4 operações. Nos vídeos seguintes, nós vamos retomar esse código, simplificando um pouco ele, mudando ele, sofisticando ele. Mas agora, completem com mais, menos, o asterisco para vezes, o barra para dividir, de forma tal que o código fique pronto. Você entra com a operação, os 2 números, e ele escolhe qual das 4 operações executar. E aqui terminamos esse vídeo, que na verdade é um apanhado das primeiras aulas do nosso curso de Lógica de Programação, no qual, na sequência, vemos outros comandos de controle de fluxo, como o while, o for, aprendemos estruturas de dados, funções, uma série de outros conceitos importantes do que seria o básico de lógica de programação. E, na verdade, o curso de lógica de programação em si é apenas o primeiro passo de nossas formações completas em programação. Por exemplo, a formação de PHP e Laravel, que, após esse curso, aprofunda em JavaScript, em HTML, em banco de dados, em PHP, para então entrar na construção de programas mais sofisticados, utilizando um framework que é o Laravel, que permite o desenvolvimento de aplicações profissionais em PHP. De todo modo, agradeço que tenham ficado até o final desse vídeo. Por favor, curtam. E se vocês têm interesse em vídeos como esse que mostram alguns conteúdos dos nossos cursos da Alfamídia, toda semana trazemos aqui um novo vídeo com novos conteúdos em função de novos cursos que estamos continuamente lançando com diversos instrutores que são profissionais de diferentes áreas do mercado, seja na área de programação, seja em outras áreas, como comentamos, de design, 3D e inúmeras outras. Então, por favor, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Só posso agradecer que tenha assistido até aqui. Espero que tenha gostado.